Como recentemente eu perguntei nos stories se vocês sabiam o que era validação, e uma boa parte do pessoal falou que não sabia, algumas dessas pessoas têm filhos, então eu acho muito importante dar o conceito para vocês, né, e explicar qual é a relação da validação junto com a empatia e com a compaixão na regulação emocional das pessoas e principalmente das crianças, porque são elas que estão sendo desenvolvidas, né, que as emoções estão sendo desenvolvidas para serem adultos com suas emoções mais reguladas. Então, primeiro, o conceito de regulação da emoção. Não existe uma emoção boa ou ruim, certo ou errado. O que existe existem emoções que de fato elas são desconfortáveis, né? E a gente às vezes chama de emoções negativas, as emoções que são mais gostosinhas de sentir, a gente chama de emoções positivas, mas toda emoção ela é necessária e ela faz sentido dentro de um determinado contexto. Então, o que existe é se uma emoção está adaptada ou não a um determinado contexto. Dito isso, as emoções elas podem aparecer às vezes de forma amplificadas ou de uma forma embotada, ou seja, ela vai aparecer alguma emoção e a pessoa ela acaba não demonstrando a emoção. E aí, quando a gente vê isso acontecer, a gente diz que essa emoção ela está desregulada. Então, o conceito da regulação da emoção é mais ou menos parecido com a gente acertar a temperatura, o termostato do ar-condicionado, né, no caso do Brasil, ou o termostato da calefação aqui na Europa. Você vai ajustar a temperatura de acordo com o ambiente. Então, eu não quero me sentir mais quentinho e o ambiente está muito frio lá fora, eu vou aumentar bastante essa temperatura para poder ficar mais quente dentro. Mas se a temperatura do lado de fora ela caiu, você mexe no termostato, então ele vai sendo ajustado de acordo com esse contexto. No ar-condicionado é a mesma coisa. Se não está tão quente assim, você não vai botar o ar-condicionado super frio. Você vai colocar aquilo que faz sentido para você, que você se sente confortável. Em relação às emoções é a mesma coisa. Então as emoções elas precisam aparecer dentro dos contextos de acordo com a necessidade daquele contexto. E para as emoções aparecerem reguladas, né, ou quando elas se desregulam, existem diversas explicações para isso, mas uma delas é se aquela emoção está sendo validada ou invalidada. Então, a validação, junto com a empatia e com a compaixão, elas compõem aí digamos, um tripé que ajuda nessa regulação emocional. O conceito de empatia e de compaixão, normalmente as pessoas sabem um pouquinho mais do que é, mas de qualquer forma eu vou dar as definições. A empatia, ela diz respeito a gente poder entender a emoção do outro e comunicar. A gente faz esse papel de espelhamento da emoção. Então você olha para a pessoa e vê que ela está demonstrando uma determinada emoção. Você fala, olha, me parece que você está triste, ou me parece que você está irritado. Então, a empatia diz respeito a isso, de você identificar a emoção que aquela pessoa está sentindo, não aquilo que você acha que ela deveria estar sentindo, mas exatamente de fato o que ela está sentindo. A compaixão já diz respeito a gente ajudar a pessoa a se tranquilizar, a se acalmar diante de algum evento adverso, de alguma emoção desconfortável, né? Demonstrar que está ali para dar apoio e para tranquilizar aquela pessoa. Já a validação, ela diz respeito a gente comunicar à pessoa que aquela emoção dela é verdadeira, é você encontrar a verdade naquela emoção. Então, se uma criança, por exemplo, está se sentindo muito irritada porque alguém pegou um brinquedo dela, essa emoção é uma emoção verdadeira, né? Se alguém pega uma coisa nossa, a gente não se sente irritado, então essa emoção é uma emoção que faz sentido. Só que, às vezes, a expressão dessa emoção ou o comportamento que a gente escolhe ter diante dessa emoção pode estar desadaptado. Então a gente pode validar a emoção da pessoa ou da criança e não validar o comportamento, que aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando a criança ela tem na relação com o cuidador dela, que normalmente são os pais e principalmente a mãe, né? Que no nosso contexto ainda a mãe que está muito próxima ali na educação da criança nesses primeiros anos de vida. Então, o adulto que cuida dessa criança, ele acaba sendo a pessoa que vai identificar o choro daquela criança, por que ela está chorando, o que está acontecendo, vai ajudar a tranquilizar a criança diante desse choro, né? E comunicar, ajudar a criança a entender por quê, que emoção que ela está sentindo, nomear aquela emoção. Então esses processos são importantes, que quando a criança se desenvolve bem nessa sua parte emocional,
ela se torne um adulto e consiga lidar bem com a sua emoção, suas emoções consigam estar reguladas de acordo com os contextos em que ele estiver participando. Então vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de entender sobre essa questão da validação e invalidação. Uma criança caiu e deu uma raladinha assim no joelho, e aí a criança começa a chorar. O que muitos adultos, infelizmente, acabam fazendo nesse tipo de situação? Ele olha, vê que na perspectiva dele enquanto adulto não foi nada grave. A criança não quebrou a perna, não se arrebentou, não está sangrando muito, só está um raladinho. Vira a criança e fala, não é nada, na tentativa de acalmar a criança. Ele fala, não é nada, para com isso, para de chorar, não é nada. Não, aconteceu alguma coisa. Essa criança ela está assustada, essa criança ela está de repente com medo, ou ela está sentindo realmente dor, apesar de ter sido um ralado pequeno que seja, mas na dimensão, na proporção da criança, aquele ralado tem um significado e tem um peso, que de repente para o adulto ele já lida melhor e suporta melhor ralados daquela proporção, mas para a criança ainda não, ela não está acostumada com isso. Então quando o adulto chega e diz para essa criança que não é nada, que aquilo ali não tem nada, que ela pode ficar quieta, ele está invalidando aquele sentimento, está dizendo para aquela criança que não faz sentido você estar assustada, não faz sentido você estar triste, não faz sentido isso que você está demonstrando. E aí, quando uma pessoa ela é invalidada, seja uma criança ou seja um adulto, a tendência é, ou essa pessoa vai embotar, né, a sua emoção, ela não vai demonstrar emoção, tipo, não adianta, eu vou demonstrar pra quê? Ninguém tá me entendendo, não tá adiantando de nada. Ou ela pode tentar amplificar pra ver se ela é entendida, tipo, não, é verdade o que eu tô sentindo, faz sentido, não é possível que você não esteja entendendo o meu sentido, o sentimento que eu tô tendo. Então, isso pode acabar acontecendo, a pessoa começar a avaliar a expressão daquela emoção para ver se ela consegue ser compreendida. Então, uma criança que consegue, né, aprender na relação ali com seus cuidadores, sobre empatia, ou seja, que suas emoções conseguem ser reconhecidas pelas outras pessoas, ela consegue aprender sobre compaixão, ou seja, que mesmo diante de uma situação ruim, negativa, por mais ruim que seja uma situação, ela pode se acalmar, ela tem a capacidade de se acalmar. No início ela não consegue fazer isso sozinha, então o adulto vai ter que ajudar essa criança a se acalmar. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei da criança ter caído e ralado, como que um adulto poderia se comportar? Perguntar para a criança o que ela está sentindo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Se a criança não conseguir, né, comunicar claramente, o adulto pode perguntar, você está sentindo dor, você está assustado, foi um susto com o que aconteceu? Vai ficar tudo bem, essa dor ela vai passar e aí você vai ficar bem de novo. Então ele pode ajudar essa criança a se tranquilizar, entender que faz sentido aquela dor, aquele sofrimento que ela está sentindo e que essa dor, esse sofrimento não vai durar para sempre, isso vai embora. Então por isso que esses conceitos são importantes dos adultos entenderem e poder passar isso para a criança, porque a tendência é que ela vai crescendo, ela vai aprendendo a internalizar isso e ela fazer isso com ela mesma, ela conseguir se tranquilizar diante de uma situação em que ela fica tensa, ela conseguir ter empatia por ela mesma ou demonstrar empatia por outras pessoas e ela conseguir validar os próprios sentimentos ou validar os sentimentos de outras pessoas e aí as emoções dela vão estar mais reguladas, ela vai conseguir ter uma vivência emocional mais rica e mais regulada. Eu acho que já ficou claro qual é a definição, né, desses conceitos e como que eles são importantes para o desenvolvimento emocional da criança e dos adultos. Para finalizar, vou deixar mais um último exemplo, que é sobre a gente validar a emoção, mas não o comportamento que é tido a partir daquela emoção. E esse exemplo, ele serve no contexto de uma criança reagindo ou de um adulto reagindo. Vamos supor que uma criança ou um adulto chega para falar com uma outra pessoa que está lá mexendo no celular. E essa pessoa está tentando ali, ou essa criança tentando se comunicar, e aquela pessoa não está dando atenção. Está lá, não estou nem dando atenção direito, estou lá mexendo no celular. Quem está tentando se comunicar pode se sentir como? Pode se sentir triste, frustrado, desprezado. E aí, a partir dessa emoção, essa emoção vai e fica ali muito forte. Essa pessoa pode ter um comportamento que não é adequado. Arranca o celular da mão da outra pessoa, joga na parede e quebra o celular. E aí, como que se lida com isso? Em alguns contextos pode ser que a pessoa que vai reclamar e vai dar bronca critique a emoção que o outro teve, que ele não deveria ter reagido daquela forma, não só do comportamento, mas emocionalmente, que a emoção daquela pessoa não faz sentido, que está errado, que não sei o quê.
Mas você pode validar a emoção sem validar o comportamento. Você fala, olha, eu entendo que você se sentiu frustrado, que você se sentiu rejeitado, embora essa não tenha sido a minha intenção. Eu entendo que você tenha se sentido assim, mas o teu comportamento de pegar o celular e jogar na parede e quebrar não foi adequado. Então você validou o sentimento. A pessoa se sentir frustrada, quantos de nós não se sente assim, né? Frustrado, irritado, desprezado, quando tá tentando falar com uma outra pessoa e a pessoa parece não dar, tá dando atenção a uma outra coisa. Mas o comportamento de pegar e arremessar o celular na parede não é um comportamento socialmente adequado, né? Não é um comportamento esperado, que a gente quer que se repita. Esse comportamento não ajuda essa pessoa que está tentando se comunicar a atingir seu objetivo. Ela não vai conseguir a atenção do outro de uma forma agradável, de uma forma prazerosa, depois de ter o seu objeto quebrado, arremessado na parede quebrado. Então a gente pode fazer essa divisão. Você valida o sentimento. Então quando uma criança, por exemplo, se comporta de uma maneira inadequada, você pode tentar entender o sentimento dela, ajudar essa criança a perceber esse sentimento e ajudar ela a perceber que a estratégia que ela escolheu para poder resolver a situação não foi adequada e que essa estratégia teve uma consequência que foi negativa. No caso de crianças, eu indico o perfil da Psimama, ela sempre tem uns posts relacionados a isso, né? A validação emocional das crianças, como trabalhar a questão da regulação emocional de crianças. No caso de adultos, se vocês estão tendo muita dificuldade de lidar com suas emoções hoje em dia, ou até mesmo de validar, quantos adultos não tem por aí que se sentem mal, se sentem tristes e falam, cara, não faz sentido o que eu estou sentindo, a própria pessoa não consegue validar o seu sentimento. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma boa carreira, está numa empresa muito legal, mas não está satisfeita com o seu trabalho por N razões. Aí a pessoa se sente mal e fala, não faz sentido o que eu estou sentindo, eu não deveria estar me sentindo dessa forma, porque eu trabalho numa boa empresa, trabalho num bom lugar, então às vezes a pessoa está invalidando a própria emoção. Então, se está muito difícil de você lidar com suas emoções dessa forma, aí já te indico que procure ajuda profissional. Procure a ajuda de um terapeuta para você conseguir aprender a lidar melhor, identificar suas emoções e escolher estratégias mais adaptativas para os contextos que você está vivendo.